Bem-vindos mais uma vez. E na aula de hoje falaremos sobre subconjuntos de outros dois conjuntos. Aqui chamamos um determinado conjunto de W e o outro determinado conjunto de Y. Portanto, trataremos e aprenderemos um pouco sobre os subconjuntos de W e também sobre os subconjuntos de Y. Se W possui n elementos, então existirão 2 elevado a n subconjuntos de W. E se Y possui n elementos, então existirão 2 elevado a n subconjuntos de Y. Reparem que a fórmula para determinar a quantidade de subconjuntos é a mesma, 2 elevado a n. E esse número que vamos encontrar vai depender exatamente da quantidade de elementos que cada um dos conjuntos possui. Vamos aos exemplos. Considerando que W são as faces de uma moeda. Então, vamos chamar aqui W de cara, coroa. Grafamos cara com K apenas para chamar a sua atenção. Então, é fácil perceber que W ele possui 2 elementos. O conjunto W possui 2 elementos, que são cara e coroa. E conforme nós aprendemos aqui, conforme nós acabamos de ver, então os subconjuntos de W será calculado da seguinte forma: 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então vamos entender quais são esses 4 subconjuntos de W. Eles aqui, ó. O conjunto 1, subconjunto 1, chamamos de cara. O subconjunto 2, contendo apenas o elemento coroa. O subconjunto 3, contendo cara e coroa. E o subconjunto 4, conjunto vazio. Lembrando que escrevemos vazio entre chaves, sem nenhum elemento dentro, ou o símbolo de diâmetro, né? Similar ao símbolo de diâmetro. Portanto, dessa forma, nós compreendemos quando W tem 2 elementos, por exemplo, cara e coroa, existirão 2 elevado a 2, no caso 4, subconjuntos de W. É eles aqui, ó. Subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3 e subconjunto 4. Vamos mais um exemplo. Subconjuntos de Y. Y ele tem 3 elementos de uma família, que exemplificamos aqui que o conjunto Y é o conjunto pai, mãe e filho. Portanto, um conjunto com 3 elementos, no caso aqui, pai, mãe e filho, quantos subconjuntos teremos? A continha aqui, ó, 2 elevado à quantidade de elementos. 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8 subconjuntos. Então, vamos visualizá-los aqui agora. Os 8 subconjuntos de Y. Ó, subconjunto 1, contendo apenas o elemento pai. Subconjunto 2, contendo apenas o elemento mãe. Subconjunto 3, contendo o elemento filho. Subconjunto 4, contendo os elementos pai e mãe. Subconjunto 5, contendo os elementos pai e filho. Subconjunto 6, contendo os elementos mãe e filho. Subconjunto 7, contendo os elementos pai, mãe e filho. E, finalmente, o subconjunto 8, conforme nós calculamos, 2 elevado ao cubo, por ter 3 elementos, conjunto vazio. Então, é muito simples determinarmos quantos subconjuntos teremos. Então, se tivermos, por exemplo, 4 elementos, 2 elevado a 4. Se um determinado conjunto, conjunto A, conjunto B, tiver, por exemplo, 5 elementos, para determinar a quantidade de subconjuntos, é simplesmente elevarmos 2 à quantidade de elementos que esse conjunto tem. Muito simples, muito tranquilo. Agora falaremos um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Conhecendo alguns conjuntos numéricos.
Os primeiros números conhecidos pela humanidade são os chamados inteiros positivos ou naturais. São aqueles números que nós aprendemos a contar lá quando crianças, a partir de 1 aninho de idade, nós aprendemos a contar, né? O 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Lembrando, é apenas um pequeno detalhe, representando o conjunto dos números naturais com asterisco, serão os números que nós dissemos, 1, 2, 3, 4, 5, etc., excluindo-se o elemento 0. Quando grafamos o asterisco, nós excluímos o elemento de número 0. Já os números -1, -2, -3, -4 são chamados inteiros negativos. Então, a união dos conjuntos dos números naturais, que são esses aqui, com os inteiros negativos e o 0, define-se como conjunto dos números inteiros, denotados por Z. Aí ele aqui, ó. Então, o conjunto dos números inteiros é formado por infinito, né? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Aqui, pela mesma forma, assim como nós colocamos o asterisco e excluímos o 0 lá dos números naturais, colocando um asterisco acompanhado dos números inteiros, nós teremos os números inteiros aqui, ó, -4, -3, -2, -1, exclui-se o 0. 1, 2, 3, 4, etc. Com um detalhe, algumas vezes vocês vão ver conjuntos grafados dessa forma, Z asterisco negativo. O detalhe é, o asterisco vai nos remeter à exclusão do número 0 e, estando aqui negativo, nós vamos considerar apenas aqueles números da parte negativa da reta numérica. Se tivéssemos aqui Z asterisco positivo, nós iríamos desconsiderar o 0 por causa do asterisco e iríamos considerar apenas os números inteiros positivos. E assim, concluímos mais uma parte do nosso assunto, conjuntos numéricos. Grande abraço.